pessoal? Então, olá a todos. Nós vamos falar aqui da continuidade àquela análise que fizemos em relação ao CCH, aos processos do PGRSS, enfim, as legislações inerentes a nós aqui, no caso, biomédicos, sobre algumas questões extremamente importantes da possibilidade de conseguirmos evitar grandes desperdícios de ordem financeira, né, que podem, na realidade, gerar, né, algumas dificuldades em relação às CCIHs, em relação a algumas questões de ordem, na verdade, biomédica, na verdade, financeira, principalmente. A gente vinha falando que uma das grandes análises, uma das grandes questões que a gente tem interesse de fazer com que o paciente possua obviamente, o plano principal dele, que não é nem Unimed, IRM, etc. O plano principal dele é simplesmente ser tratado o mais rápido possível e ir embora para casa. E ele só vai conseguir fazer isso se ele tiver, obviamente, os nossos bons hábitos, as nossas boas práticas, para que a pessoa ou o paciente tenha a grande possibilidade de não contrair, principalmente, infecções hospitalares, e ela está diretamente relacionada aí também com a não incidência, né, de infecções hospitalares e a correta, obviamente, e devido trato em relação à gestão dos seus resíduos. Então, voltando um pouco aqui no que conversamos na nossa aula passada, nós paramos aqui no nosso slide que fala sobre essa questão de prevenção. Então, trazendo aí para vocês na tela o que realmente estávamos comentando e dando continuidade. Deixa eu só colocar aqui para vocês aí. É exatamente essa questão aí da prevenção e controle das infecções relacionadas à assistência à saúde. Não há outra possibilidade, não há outra consequência, não há outro processo, a não ser trabalhar com o critério de tolerância zero. Tá? Essa é uma metodologia, inclusive, utilizada em alguns países, como, por exemplo, os Estados Unidos, em que uma das questões em que se trabalha muito com a questão da tolerância zero, que, inclusive, é algo que acontece muito naquele país, tirando essas partes aí que, infelizmente, vieram a acontecer sobre a questão lá do racismo, etc. Isso aí à parte. Mas a questão policial, a questão de fiscalização americana, sobre, por exemplo, como é que eles conseguiram reduzir. Eu já, inclusive, vi algumas palestras, alguns treinamentos, em que o pessoal demonstra para a gente essa questão. O seguinte, eles só conseguiram diminuir drasticamente. Aqui no Brasil até tentou fazer alguma coisa parecida, mas não foi lá essas coisas, né? Conseguiram diminuir drasticamente os índices de acidentes de trânsito e mortes nos Estados Unidos provocadas por motoristas alcoolizados, quando eles colocaram uma lei de que é inafiançável. Se você for pego dirigindo alcoolizado, ou principalmente, causar um acidente, você vai preso de forma inafiançável, você não tem fiança, você vai ficar preso, e com isso você vai responder judicialmente, enfim. Eles colocaram uma lei, um quesito de tolerância zero e reduziram em quase 80% os índices de acidentes de trânsito por motoristas dirigindo alcoolizados. Isso mostra que quando você tem que pegar firme, infelizmente, né? Porque poderia muito mais o ser humano ter um pouco mais de consciência e saber que quando tem essa necessidade, quando tem esse estado mental de estar alcoolizado, jamais pegar um veículo. Mas tiveram que criar, né, e fazer uma lei apertando esse cerco para que as pessoas então respeitassem. Se vocês quiserem ler um pouco mais sobre, é uma filosofia advinda de um autor, né, de um escritor chamado Dostoiévski, que fala sobre o crime e castigo. Ou seja, infelizmente as pessoas só respeitam, né, as questões aí de leis, etc., quando elas não respeitam pelo amor, pela consciência, e sim pela dor, né, e sim pela possibilidade de ser preso e tudo mais. Por que eu estou falando isso? Porque trazendo aqui para nós na CCH, na
nas RDCs 222 e todas as outras análises que fazemos. Não tem outra forma em que a gente não atuar também com tolerância zero em relação a toda a parte de higienização. É o que a gente está vivendo aí atualmente, né, nessas questões aí de vírus, nessas questões aí de higienizações. É exatamente isso que a gente precisa urgentemente fazer para que as RDCs, a 222, em relação à política de gerenciamento de resíduos e a questão de infecção hospitalar, ela possua, de fato, aí, uma melhor colocação, uma melhor assistência com esse critério de tolerância zero. Ou seja, higienizações totais, uso de luvas, uso de EPIs, entre várias outras medidas. Eu vinha falando para vocês porque no panorama de saúde brasileira, em relação a essa aplicação da legislação ambiental, nós temos em todo esse procedimento um monte de problemas, que são o aumento do custo, porque o paciente acaba ficando internado, a falta de planejamento, a falta de fiscalização, hoje em dia o grande acesso dos pacientes aos códigos de defesa do consumidor e as negligências nas avaliações sistemáticas de qualidade. Por isso eu sempre falava tanto com vocês sobre a questão de qualidade, né, na disciplina de controle de qualidade. E outra, querendo ou não, nós também temos as questões de altas concorrências e custos progressivos onde a eficácia são questionadas, onde nós iremos trabalhar em clínicas, laboratórios, estaremos dentro de hospitais, dos quais os pacientes podem, obviamente, escolher em qual hospital se tratar, e onde ele vai querer o atendimento dele, porque ele sabe, né, se existe ou não uma política de qualidade, uma política de infecção. Por exemplo, houve uma época em um hospital conhecido aqui da cidade de Uberaba que começaram a aparecer várias e várias doenças relacionadas a bactérias oriundas, advindas de infecções hospitalares. E ficou conhecido o hospital aqui em Uberaba porque ele tinha muitos casos de pacientes que se desenvolveram infecções hospitalares. Tanto que o que era dito? Muitas das vezes as pessoas não queriam ir se tratar nesse hospital, um hospital particular aqui de Uberaba. Eles não queriam ser tratados lá. Por quê? Porque eles sabiam que os índices de infecções hospitalares lá estavam altos. É óbvio, pessoal, que a gente fala que nós, na parte biomédica, ligadas aí às questões clínicas e hospitalares, é importante que o biomédico ele tenha um contato com o paciente geralmente menor do que o médico e o enfermeiro. Eu até friso muito essas questões quando eu converso com a galera da enfermagem. Mas nós temos também o nosso grande papel, pois também trabalhamos nessa questão de saúde, também estamos em contato muitas das vezes com os pacientes e nós podemos sim provocar tal aparecimento dessas doenças advindas de infecções hospitalares. E aqui a gente chama de infecção hospitalar, não é porque ela simplesmente foi pega ou aconteceu dentro de um hospital, tá? Mas em clínicas de estética, em clínicas em que usa-se, né, o panorama de saúde, nós temos também a possibilidade de desenvolver, tá, infecções nos pacientes, e essas infecções também são consideradas hospitalares. Eu falei para vocês na aula passada, o panorama atual nosso é de quase um World Trade Center 14 vezes maior, tá? Ou seja, nós temos uma tragédia dessa a cada 25 dias, muitas, né, mais de 7 mil mortes por ano. A incidência de efeitos adversos por medicamentos também tem a sua variação, tá? Eu ontem até conversava sobre isso com a minha mãe, ela estava até me perguntando, pois ela soube de um caso em que um médico prescreveu algumas medicações de forma errada e o paciente teve uma piora considerável. A sorte é que ele felizmente não veio a óbito, pois isso daria com certeza um problema grave para o hospital e para a equipe clínica. E nós também, porque nós também podemos fazer coleta, nós também podemos fazer aplicações, né, em pacientes, e isso pode ocasionar com certeza em problemas graves aí, tá, de ordem de responsabilidade técnica. Então, nós temos gastos de mais de 2 bilhões de dólares por ano, eu vou comentar um pouco com vocês sobre isso, e a perda anual de recursos por erros aí evitáveis, tá entre aí uma cifra que varia de acordo com o local, etc., mas de 17, 29 bilhões de dólares, é muito dinheiro perdido por falta de capacitação, treinamento e principalmente de atenção àquilo que está sendo feito. Então, o Institute of Medicine mostra que essas questões, pessoal, que são legais, que estão na legislação, também inferem na segurança do paciente, que é um problema grave. Não é por culpa, geralmente, do profissional de saúde, mas culpa de uma equipe clínica como um todo, tá? Ela pode ser, na maioria das vezes, também por uma falha do sistema ou do processo, e esse processo, eu sempre friso muito essa questão com vocês, às vezes é exatamente por falta de uma boa capacitação, e não é só falta de uma boa capacitação, mas é porque, às vezes, ela acontece de forma extremamente única. Você entra lá, ou você mesmo, como um futuro gestor, treina o paciente, não,
treina o seu colaborador, treina, né, a sua equipe só uma vez, não vai adiantar. É a mesma coisa de vocês quererem aí que uma pessoa aprenda, sei lá, aprenda inglês, até uma novidade que eu vou trazer para vocês aí daqui a pouquinho. Querer que aprenda apenas com uma aula, você não vai conseguir. Você tem que fazer um processo contínuo. Cada sistema é desenhado para alcançar resultados desejados, que é através de sistemas de controle de PDCA, vou mostrar para vocês. Se o resultado é ruim, porque o sistema é ruim, tá? E a solução às vezes não está numa altíssima tecnologia, e sim numa boa capacitação legal, tá? E a qualidade de saúde, né, como diz o Instituto de Medicina, é o grau pelo qual os serviços de saúde aumentam, tá, para indivíduos e populações. É a probabilidade de ser resultados desejados e que são consistentes com o atual conhecimento profissional. Está faltando muito, tá? É cada vez pior, às vezes, algumas questões em que você leva algumas perguntas, alguns questionamentos a profissionais, sobretudo aqui na nossa área de legislação ambiental, que é falta conhecimento em algumas áreas básicas de saúde. Em relação à nossa parte, então, ambiental, nem se fala. Tá? Então, a qualidade essencial para que você possa conseguir a evolução do seu sistema de gestão e legislação é um caminho contínuo, né? Friso bem aqui essa palavra, é um caminho contínuo e ele tem que ser sincrônico, ele tem que ter uma sincronia, uma harmonia entre habilidade, entre atitude e entre conhecimento. Então, a habilidade é aquilo que vocês veem aqui na faculdade, nós estamos aqui firmes, né? Mesmo remotos, mas agradeço a todos que estão aqui online aqui conosco, agradeço também quem está vendo no YouTube depois, que eu estou de olho, principalmente quem está vendo no YouTube depois, porque eu olho e eu consigo saber se você está assistindo, tá? Então, por favor, pessoal, não deixem de assistir essas aulas, porque a gente tem feito um esforço grande aqui para vocês no sentido de trazer cada vez mais aí essa melhoria. Então, essa habilidade, essas ideias que a gente traz, a gente discute e leva aqui, farão com que você só vai ter atitude se você tiver habilidade para fazer. E você só vai ter atitude e habilidade para fazer se você tiver conhecimento. Que é isso que a gente vem trazendo e a gente vem levando aqui, né, em cada aula aqui para nós. E isso, obviamente, vai poder acontecer se existir dentro de um sistema assistencial onde envolvam a sua equipe, tá, com pessoas, a estrutura, tá? É óbvio que a gente fala bastante aqui sobre essas questões e essas necessidades, sobre o critério de necessidade, etc. Mas não adianta nada se não tiver uma boa estrutura e se isso funcionar de forma processual, ou seja, tem que acontecer de forma processual para que não haja atropelamento de nada, não haja perda aí no sistema e faça com que a gente consiga, de fato, criar o que a gente chama de ciclo PDCA. Comentei muito com vocês na disciplina de controle de qualidade, comento sempre, porque isso para mim é, né, o famoso ciclo do planejar, fazer, checar e agir, tá? E ele mostra aqui para nós bem essa questão, e ela não é pura e simplesmente só para a questão de aplicação da legislação, e sim como uma forma geral na nossa vida, seja profissional ou pessoal, sendo o planejamento, né, o que fazer e como fazer. Então você vai definir os objetivos, você vai definir os processos, você vai implementá-los na parte de execução, você vai checar se está dando tudo certo, tá? E se estiver dando tudo certo, será que você não pode melhorar ainda mais da próxima vez, planejando, fazendo, checando e agindo de novo? Ou, na hora de checar, não está ficando bacana, o que eu preciso fazer? Modificar algumas questões. Ao modificá-las, você devolve ao ciclo contínuo de planejar, de fazer, de checar e agir. Eu comentei com vocês o sistema de tolerância zero da política criminal, tá? Indivíduos com mínimos delitos, independente da culpabilidade individual ou condição atenuante, como assédio, dirigir alcoolizado, até uso inadequado da internet no trabalho, vocês imaginam só? Tem punições graves, tá? Nos Estados Unidos. Não precisava de algumas outras, como aconteceu, infelizmente, agora, né? Mas, trabalhando aqui no critério mesmo de a gente chama de conjunto pacote de medidas, a tolerância zero é aplicada e veja como diminui, tá? Um exemplo para vocês verem, ó. Desde 1984, o índice de prisão da população estava aumentando. Então, à medida que o pessoal começou aliás, quando o gráfico mostra que quando começou a haver mais e mais prisões, obviamente que a taxa de crimes caiu. É uma infelicidade mostrar esse gráfico, as pessoas poderiam ter um pouco mais de consciência
né, não precisava ser castigada para poder aprender alguma coisa, ser presa, não só nos Estados Unidos, aqui no Brasil seria tão melhor se a gente conseguisse, né, fazer um pouco disso. É muito bem dito isso, tem uma série no Netflix que está passando que fala sobre as piores prisões. Aliás, as prisões do mundo, eu não me lembro bem o nome, mas mostra um cara que foi preso injustamente em Londres e ficou 12 anos preso injustamente e resolveu sair e mostrar a realidade prisional do mundo. E ele fala, trabalha muito com essa questão da gente refletir muito a respeito. Será mesmo que a gente precisa castigar para as pessoas aprenderem? Será que a gente precisa castigar lá para que as pessoas respeitem e façam com que existam menos infecções hospitalares? Né? E isso, gente, vem bem de uma teoria amplamente aplicada no mundo, chamada de teoria das janelas quebradas. O que é essa teoria? Ela é uma teoria que preconiza algo interessante. Aqui demonstra exatamente, né, uma janela quebrada. O que eu pergunto para vocês? Eu gostaria que quem pudesse me respondesse via áudio agora, até para sair aqui na nossa aula gravada no YouTube. Quando vocês mandam um áudio para mim, vai aparecer. Quem não quiser pode mandar para mim via chat aí que eu falo aqui ao vivo. Quando você vê uma janela desse jeito aí, o que te vem assim? O que te vem à cabeça quando você está passando por um lugar, né, e vê uma janela dessa? O que vocês imaginam desse lugar? Contem para mim. Vandalismo. É a primeira coisa que me vem à cabeça. No meu caso, um lugar abandonado. Isso. Chegou. Isso. Quem mais, pessoal? Tragam mais adjetivos aí para mim. Um lugar mal cuidado, Mal cuidado. como é que fala? Quando faz reparo, não é reparo que fala, a palavra certa. Manutenção, falta de manutenção. Sem manutenção. Perfeito. Maravilha, gente. Agora, olha só, pensem comigo. É exatamente por aí. Quando você vê um local como esse, né, você observa, né, uma janela como essa, né, então, trazendo aqui de volta rapidamente, você vê, então, essa janela quebrada. Vocês falaram aí, parece que foi vandalizado o local, parece que não tem manutenção, parece que o local está abandonado, né, parece que esse local está desleixado. Né? E é isso que eu queria trazer para vocês. Por isso que a teoria das janelas quebradas é uma teoria muito importante e muito bem aplicada para a nossa prática aqui, dentro de todas as nossas análises biomédicas. Eu bati muito nessa questão com vocês quando eu falei de controle de qualidade. O que é isso? Vamos supor que naquela janela, você pode ter certeza que não teve nenhum vândalo ou tiveram, sei lá, quantos vândalos fossem, né? Se você fosse olhar essa janela aí, que tem aí 4, 8, 12, 16, 20, 24, quase 72 vidrinhos. Não imagino que foram 72 vândalos, um do lado do outro, cada um jogando uma pedra e acertando exatamente uma das janelas, né? Claro que não. Como que isso aconteceu? Com certeza, alguém foi lá e jogou uma pedra nessa janela, tá? Independente, vamos pensar aí, tá, pessoal, que esse local não era um local que estava abandonado, vai. Era uma empresa, sei lá. O que aconteceu? Alguém passou e jogou uma pedra. Quando jogou uma pedra, o que aconteceu? Quebrou um vidro. Mas aí, ninguém fez nada. Ninguém foi lá reparar. Ninguém foi lá, sei lá, fazer alguma coisa. Aí, alguém passou, viu de novo lá essa janelinha quebrada, fez o quê? Foi lá e jogou outra. Quebrou mais um vidro. E ninguém faz nada. Olha o que acontece no final. Né? O que então acaba acontecendo depois de vários momentos ou vários eventos que aconteceram, ninguém faz nada. A janela vai se quebrando quase como um todo. Por quê? Porque não se toma atitude. Então, se a gente não começar lá naquela primeira, vamos supor que foi essa primeirinha aqui, ó, que foi quebrada. Se você não toma uma atitude quando acontece o primeiro problema, ela começa a quebrar outras, e isso é porque a galera começa a observar o seu processo, a sua empresa, o seu local de trabalho como algo abandonado, como algo desleixado, como algo que não tem manutenção, como algo que não tem treinamento, tá?
E é essa a visão que se tem. Se você não toma uma tolerância, se você não tem uma tolerância zero e vai lá, e no primeiro e no menor que seja dos problemas não vai lá e resolve, é assim que eles se alastram. É assim que vira a famosa bola de neve. Porque você não toma uma atitude quando começa o teu problema. E essa tolerância zero, tem aí um artigo, tá? Eu vou enviar eles para vocês também no portal e no grupo, que mostra exatamente que quando você aplica a tolerância zero para infecção hospitalar, para critérios de processos de trabalho, você tem excelentes resultados, tá? E essas intervenções relacionadas a esse processo, relacionado a essas questões, tá? Que levam e levarão, com certeza, a uma melhoria desses processos, né? Que, com certeza, irão levar a uma melhoria cada vez contínua, tá, dessas melhores práticas, é exatamente com a medicina que é baseada tanto em evidências, as equipes de saúde são tão baseadas em evidências, quando você realiza, então, bem essas evidências, quando você, então, não deixa se desleixar o seu local, com certeza você vai ter resultados excelentes, tá? E aí, o que é bom e mais interessante, principalmente para nós como gestores da área biomédica, demonstrar às direções das clínicas e hospitais os retornos financeiros que isso nos trazem, tá? Que a expectativa do cliente, principalmente, é recuperar a sua saúde, é ser tratado com educação e cortesia, tá? Ele não está ali porque ele quer, tá? A não ser nas clínicas de estética, né? Nas clínicas de estética, com certeza, ele está lá porque ele quer. E, obviamente, você tem que tratar mais ainda, em qualquer área, né? Obviamente, tipo educação e cortesia. Tá um ambiente agradável, tá querendo uma alimentação saborosa no caso de hospitais e, principalmente, não contrair uma doença, tá? Ou uma infecção hospitalar, que levará a ele, com certeza, uma problemática que ele não gostaria de ter. E aí, o perfil também do nosso cliente é cada vez mais assim, é mais exigente, ele é muito mais informado, tá? Ele sabe de detalhes técnicos de procedimentos, de infecções. Por exemplo, é até engraçado, ao longo desses momentos agora, desde que eu tive minha avó, que ficou internada e tudo mais, ela está em casa, mas ainda tem uma saúde frágil. Quem cuida dela é minha madrinha, que é filha dela. Ela me liga, às vezes, para me perguntar alguma coisa, já com conhecimento de causa. Ela já me liga dizendo que leu sobre isso, leu sobre aquilo. Falei, poxa, lógico, tem coisas também que, às vezes, o pessoal lê que não tem cabimento algum, né? Mas nos trazem alguns detalhes, algumas coisas. Então, cada vez mais, pessoal, a turma aí, a sociedade está mais antenada, ela está mais conhecendo seus direitos, conhecendo procedimento, medicamento e etc. Então, se a gente erra em algum momento, não adianta tampar sol com a peneira, não. Com certeza você vai ser responsabilizado. E olha só, aqui um evento, né? Trago aí um dado da Santa Casa de São Paulo, que o custo médio, tá? Das infecções, dos programas de controle de infecção hospitalar, levam a um custo médio mensal de quase R$50 mil, tá? Que é o quê? Você ter bons gestores que estão trabalhando na área de infecção, estão combatendo, estão prevenindo, na maioria dos casos, obviamente. Você gasta em torno de 53,64%, então mais ou menos aí 20 e poucos mil reais, com a equipe, como eu comentei com vocês, quem faz parte dos controles, tá, dos programas de infecção hospitalar tem um adicional financeiro, com insumos, né, de tratativas e infraestrutura de melhoria. Mas o principal disso tudo, que é as questões de gestão, né, do hospital, tá, que é evitar que contraia as infecções, que transmitam essas infecções e que gerem esses custos extraordinários e, principalmente, o problema maior que é gerar organismos multiresistentes, mas a comunidade também, tá, de forma familiar e social, conhecer tão bem treinado, né, ao adentrar, principalmente as clínicas, ao adentrar os hospitais, serem também dotados de conhecimento de higienização, para evitar também que você contamine, e nós também, né? Como eu bati muito na tecla da galera que gosta de usar um jaleco fora do ambiente hospitalar, laboratorial. Não faz sentido, né? E aqui trago um dado que aconteceu, que foi medido na Inglaterra, um primeiro estudo nesse sentido, tá? Que tinha lá uma taxa de infecções hospitalares em coisa de 10%, num hospital com quase 4 mil pacientes. O resultado mostra que, para vocês terem uma ideia, olha só, isso é um dado terrível, que o custo do paciente com infecção hospitalar chega a 2,9, ou seja, 3 vezes, o custo do paciente sem. Então, o custo aumenta muito.
Aí, no caso lá, eles fizeram uma pesquisa entre eles, entre o próprio leito hospitalar, mostrou aí que o custo adicional foi de 3.154 libras, aí convertido dá até mais, né, nesses últimos acontecimentos do coronavírus, aí precisa até atualizar esse número, tá? Não vai para 9, não, vai para uns 15 mil reais a mais, fora a taxa de internação de 14 dias a mais, ou até mesmo, infelizmente, o óbito do paciente, tá? E aí mostra exatamente esses custos médios, ó, em relação a sem infecção urinária, sem infecção hospitalar, não tem custo médio a maior nenhum. Aí já com as infecções urinárias, cerca de 1,8 vezes, nas respiratórias aumentam os custos em 2,5 vezes, nas cirúrgicas em quase 2 vezes, e nas correntes sanguíneas, na corrente sanguínea, aliás, que levam às sepsemias, né? Quase 4,3 vezes mais, ou seja, uma média de 2,9 vezes, ou seja, 3 vezes mais, como eu acabei de dizer no slide anterior, leva a um custo médio de quase 15 mil reais, né, no Ticata mais atualizado, tá? E tem aqui, né, outras faixas de internação, ó, sem internação, sem infecção hospitalar, 8 dias, ou seja, e aí, lembrando, gente, por que eu estou falando disso aqui? Porque isso aqui tudo vai conseguir obter resultados interessantes quando você não tem infecção hospitalar, tá, em qualquer lugar da área nossa de atuação como biomédico, porque você pratica a legislação adequada, e uma delas que eu comecei, né, falando para vocês é a geração e acondicionamento e segregação correta de resíduo, RDC 222 de 2018. Veja, 8 dias aí de internação. Pegou uma infecção urinária, vai para 14 dias, respiratória vai para 20, cirúrgica 14, sepsis 10 dias a mais, ou seja, tá, dá aí uma média que volta nessa que eu falei para vocês, de quase 14 dias a mais que o paciente vai ficar internado. E o impacto econômico, né, que são a parte de antibióticos, tranquilo, aí a gente entende, né, nossa praia aqui microbiológica, você tem aí alguns custos da resistência, né, custos de aplicação, né, o Staphycilin de R$252, a Vancomycin, o Targocid, que pode chegar a R$6.400, a garamecina, né, 30 para pseudomonas, né, por dose, a Genta, Fortazo-Tienan, que pode chegar aí a 5.690. Esse aqui foi até interessante o uso do Genta-R da Tienan, que eu vi, inclusive, isso acontecer em determinadas ocasiões. Pura e simplesmente o enfermeiro ou técnico de enfermagem, muitas das vezes, porque não foi bem treinado. E por que eu falo não foi bem treinado? Mas o que eu tenho com isso? Eu sou biomédico. Biomédico também faz treinamento. Então você vai treinar enfermeiro também. Você vai chegar lá e vai dizer, o que eu fiz aqui e tal? Só o seu treinamento inadequado ou falta de continuidade fez com que a falta de análise correta e logística de processo do atendimento ao paciente levou a você aplicar uma determinada medicação que o paciente tinha resistência. O médico viu errado, porque você não teve... Porque não é tudo que o médico manda fazer que você tem que fazer, você tem a possibilidade da sua voz na equipe. Mandou você aplicar. Depois chegou o resultado da micro, isso, gente, você ainda fala, mas como assim? Alguém aplicou no paciente determinada medicação sem ter visto o resultado da micro? Ué, quantas vezes você vai ao médico e ele vai lá e olha a sua garganta, mal olhando a tua garganta e ainda diz que é virose e te receitou um antibiótico, sem nem saber a resistência ou a sensibilidade dessa bactéria. É o que acontece aqui, gente. Olha os valores. Olha os valores que você tem aí de perda, de desperdício. Tá? Para Klebsiella, tá? Mais uma vez aí o Tienan, para Enterococcus pode chegar a R$8.000, né? Se precisar aplicar Vanco, e por aí nem se fala. E qual que é o custo de prevenção e controle, gente? Custo de uma lavagem de mãos, vamos pôr aí, chutar alto, 50 centavos. O custo de um exame laboratorial adequado, R$8, sei lá, dependendo da demanda para fazer um antibiograma. Ninguém faz, ninguém está preocupado, né, talvez, com os desperdícios, tá? Então, as reduções de custo também pode bater na tecla, pessoal, da redução do desperdício. Você jamais vai reduzir custo mexendo na qualidade de atendimento ao paciente. Sempre falei isso muito para vocês no controle. Tá? Então, assistência à saúde, redução de custo só tem sentido se a qualidade da assistência é preservada ou até melhorada. Tá? Lembrando sempre aí que não adianta você também querer reduzir custos dentro desse sentido. Tá? Então, aí, mais do que nunca agora, né, o quão importante tem sido lavar as mãos. Isso não é só para evitar o corona e tudo mais, mas também
bem na nossa prática profissional. Tá? E o PGRSS, a RDC 222-2018 e a CCIH, ela é uma conexão fundamental. Então é isso que eu queria trazer para vocês, principalmente nessas questões. Se você conhece bem todos os procedimentos, todos os critérios que envolvem a RDC 222, tá? Tem uma versão dela comentada que eu disponibilizei para vocês também. Na nossa aula, inclusive, da semana que vem, eu vou trazer para a gente ir dando aí uma fechada no nosso conteúdo sobre essas legislações, sobre a CCIH. Vou trazer uma rodada aí do nosso estudo dirigido, né? Para a gente relembrar, para vocês utilizarem o mapa mental, para a gente falar sobre aquele artigo que eu trouxe para vocês na nossa aula passada. E vou trabalhar muito nesse sentido com vocês, para a gente poder fechar essa grande análise da legislação, da conexão existente entre essa legislação. E eu quis muito bater nessa tecla com vocês da questão da CCIH e dessas reduções de desperdício, porque eu quero comentar para a gente até depois ir fazendo os nossos fechamentos da disciplina, sobre a questão da gestão, da questão do gerenciamento, tão importantes, tá? Nessa questão de a boa aplicabilidade da legislação, que não serve pura e simplesmente para punir, ela serve para nos demonstrar que se a gente segue e cria e trabalha com ela de forma correta, ela com certeza só traz benefícios para a prestação de serviço.